Aula de ciências chegando, e na aula de ciências de hoje iremos estudar cadeias alimentares, dependência entre os seres vivos e equilíbrio das cadeias alimentares. Tenham todos uma boa aula e vamos lá. Cadeias alimentares. O que é uma cadeia alimentar e o que ela representa? Cadeia alimentar é uma sequência alimentar dos seres vivos. Ela representa a transferência de energia e matéria de um ser vivo para o outro. Na base de uma cadeia alimentar, ou seja, no início da cadeia alimentar, temos primeiramente um ser vivo produtor. Lembrando que um ser vivo produtor é aquele ser vivo que produz o próprio alimento. O alimento produzido por ele utiliza uma parte e armazena o restante. Também esse ser vivo armazena energia química, que foi aquela energia que foi transformada da energia solar. Seres vivos que não produzem o seu próprio alimento são chamados de consumidores. Seres vivos consumidores consomem outros seres vivos ou parte deles. O primeiro ser vivo a se alimentar de um ser vivo produtor, ele é chamado de consumidor primário. O ser vivo que consome um consumidor primário, ele é um consumidor secundário. Um ser vivo que se alimenta de um ser vivo secundário, ele será um ser vivo um consumidor terciário. E assim por diante. Então notem que na base, no início, temos um ser vivo produtor. Sabemos que os seres vivos produtores são representados por plantas e algas, por exemplo. Plantas e algas sustentam os demais seres vivos. Então, eles são as bases das cadeias alimentares. Todos os demais seres vivos dependem da energia transformada e do alimento produzido pelos produtores. Então, a energia que está no corpo do produtor, no caso de uma planta ou de uma alga, passa para o corpo dos consumidores ao longo das cadeias alimentares. Por isso que devemos estar conscientes de que é importante preservarmos esses seres vivos. Por quê? Porque eles são quem sustenta os demais seres vivos. Ok? Dependência entre os seres vivos. Sabemos que um ser vivo depende do outro. Então, em uma cadeia alimentar, um ser vivo vai sempre depender do outro. Por exemplo, se uma cadeia alimentar é formada por capim, gafanhoto, sapo, serpente, gavião. Note que um ser vivo depende do outro. E se, por acaso, um desses seres vivos se desaparecer dessa cadeia alimentar, todos os outros serão prejudicados. Por exemplo, será que se destruir todos os sapos de um ambiente, ou no caso dessa cadeia alimentar, será que o gavião será prejudicado? Será que o capim será prejudicado com a destruição do sapo? Ou alguém será beneficiado? O gafanhoto, será que ele vai ser beneficiado pelo desaparecimento dos sapos? Então vamos lá. Se o sapo desaparecer, vai faltar alimento para a cobra. Então a cobra será prejudicada. Se os sapos desaparecerem, a população de gafanhoto irá aumentar. Muitos gafanhotos significa destruição do capim. O capim sendo destruído pela grande quantidade de gafanhoto irá ser prejudicado. Os gafanhotos também serão prejudicados porque passarão a não ter mais alimento disponível para todos. E, consequentemente, todos os outros seres vivos também serão prejudicados. Se por acaso fossem destruídos apenas os gafanhotos,
faltaria alimento para os sapos. Seria bom para o capim? Não, porque iria haver um supercrescimento, né, de capim naquele ambiente. E o solo não teria nutrientes, substâncias o suficiente para que todos os capins produzissem o seu alimento. Iria faltar espaço e nutrientes no solo para todo o capim. Então o capim seria prejudicado. Então notem que em uma cadeia alimentar, ao ser destruído um indivíduo, todos os demais sofrem com essa perca, ok? Então por isso a importância de nós preservarmos o ambiente. Precisamos preservar os seres vivos porque dependemos dele. Somos muito dependentes, totalmente dependentes de todos os seres vivos. Por isso precisamos preservar nossos seres vivos. Né? Nossos não, né? Nós somos seres vivos, precisamos ser protegidos, mas também nós precisamos proteger os seres vivos, a vida, tá certo? Porque nós dependemos um do outro. Exemplo de cadeia alimentar. Imagine a seguinte cadeia alimentar, formada por milho, rato, coruja, gavião. Se quisermos representar com palavras essa cadeia alimentar, por escrito essa cadeia alimentar, devemos fazer da seguinte forma. Anotamos o nome de cada integrante da cadeia alimentar, separado por uma seta, da esquerda para a direita. Exemplo, escreve a palavra milho, setinha, rato, setinha, coruja, seta, gavião. Essa seta tem um significado. O significado é: serve de alimento para. Então, quando você for ler a cadeia alimentar, você vai ler da seguinte forma: o milho serve de alimento para o rato serve de alimento para a coruja serve de alimento para o gavião. Então a seta significa serve de alimento para. Aí você fala o nome do ser vivo, ok? Essa é a regrazinha para representar a cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar. Observe mais uma vez que primeiro temos o produtor, que é o milho. Só lembrando, pessoal, não é necessário ter o nome de uma planta. Pode ser aí um grão de milho, por exemplo. O grão de milho vem de uma planta. Então representa aí o produtor. Poderia ser, por exemplo, uma raiz, poderia ser uma folha, certo? Então a folha só já representa o ser vivo produtor, ok? Então não precisa ser necessariamente uma árvore, uma planta completa. Não é isso, é qualquer coisa que represente ali a planta, tá certo? Que representa a alga ou a planta. Então, representando ali o ser vivo produtor, ok? Outra coisa também que a gente deve observar é que o consumidor primário, ele é onívoro. Aliás, ele é herbívoro. Por quê? Porque ele se alimenta de planta. Já o consumidor secundário, ele pode ser onívoro, porque ele pode se alimentar de planta ou se alimentar de carne. E ele pode ser apenas carnívoro, e assim por diante. Os demais são carnívoros, ok? Então, esta foi a aula de ciência e espero que você continue aqui no canal, se inscreva aí no canal. Se tiver alguma dúvida, então deixa aí no canal, tá certo? Algum comentário aí no canal, então será respondido à medida do possível, ok? Então, bons estudos, continua conosco aqui, ativa aí, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho, programa aí para sempre você estar recebendo notificação quando eu deixar aqui novas aulas, tá certo? Tchau!